Boa noite, é um prazer. Sou Liliane Silva Rippenhausen. Estou aqui na Holanda e venho hoje com a terceira live da nossa série Antes de Decidir. Sintam-se bem-vindos por aqui. E hoje vai ser muito interessante, porque eu não sei se vocês que têm acompanhado um pouco por aí do que eu tenho postado, que essa live é um processo de um progresso diário. São fases vencidas, construídas, desenvolvidas e avançadas. São fases que vamos fechando e abrindo. Hoje eu quero conversar com mulheres que estão vivendo transição. Talvez você nem use essa palavra, mas com certeza você sente. Quando estamos em transição, existe um incômodo constante, onde você está fazendo tudo certo e mesmo assim algo não flui. E você se pergunta, o que mais eu preciso fazer? E foi exatamente aí que eu percebi algo importante. Muitas vezes o problema não é falta de ação, é de onde essa ação está nascendo. Estamos falando sobre quando fazer bem não é o suficiente. Quando estamos em transição, existe uma pressão silenciosa dentro de nós. A dúvida começa a incomodar. A espera parece ser um atraso ou estar atrasada. E sem perceber, a preocupação começa a decidir por nós. Então, a mente faz o que sabe fazer. Ela olha para o passado, tentando entender o que deu errado. Ela olha para o futuro, tentando entender o que vai acontecer, tentando decifrar, tentando saber o que vai acontecer. E o presente? O presente vira ansiedade. Eu te pergunto, se amanhã não é garantido, por que permitir que o medo controle o hoje? Você pode responder isso? Isso já aconteceu com você? A vida faz parte de aprendizado e o medo faz parte da observação. Mas quando o medo assume o comando, a ação perde a direção. A transição, para não virar confusão, exige maturidade. Teve um tempo da minha vida em que eu estava fazendo tudo certo. Pelo menos tudo aquilo que era esperado por mim. Eu tinha estabilidade, conforto, controle, eu sabia o que estava fazendo, mas por dentro, algo já tinha mudado. Eu já estava em transição, só ainda não percebia como isso se chamava. Transição em você mesma. Então, eu comecei a buscar. Essa busca me levou a lugares que eu nunca tive curiosidade de conhecer. Me levou a viver experiências novas, a relativar coisas pelas quais eu tinha lutado muito para conquistar. No início era necessidade, depois virou curiosidade. Então vieram as dúvidas, a confusão mental e o medo. Eu comecei a duvidar de mim mesma. Confundi aquilo que eu tinha construído com quem eu realmente era. E o medo começou a me impedir de fechar ciclos, de concluir histórias, de seguir inteira. Naquele momento, eu só sabia o que eu não queria. Eu não queria afundar-me ante tudo. Mas não sabia por quê, nem o que eu realmente queria. Mas foi na palavra que algo mudou. E ela não entrou como acusação, ela entrou como alinhamento. Foi ali que eu entendi que Deus falava comigo de diversas formas e que o lugar onde eu estava não era um erro, era a minha escola. Essa é muito forte, esse reconhecimento foi muito forte. Quando eu pensei que eu estava ensinando, era Ele quem estava me preparando por o que ainda viria. Ou melhor dizendo, por o que ainda virá. Quando eu duvidava ou desobedecia, Ele me mostrava com clareza que aquele não era o caminho certo. Não através da culpa, nem do medo, mas através de correção. Foi ali que eu entendi algo decisivo. Fazer tudo certo não significa estar no lugar certo. Eu estava pensando tudo por fora, mas desalinhada por dentro, cuidando de tudo, esquecendo de mim mesma. Todo o ao redor parecia estar dentro de um controle. Eu pensava estar controlando tudo. Mas por dentro a confusão era tão grande que o que eu fazia por fora, o empenho, se a todos, não era um desenvolvimento dentro de mim. A palavra, ela me alinhou, ela não me mandou correr, mas ela também não me deixou parada. Ela me ensinou. A palavra me deu clareza, me ensinou discernimento. Ela me confrontou com uma pergunta muito simples, mas
confrontante. A pergunta foi: você confia ou você controla? E naquele dia eu entendi. O problema não era a falta de capacidade. Era a falta de alinhamento e entendimento. Que Deus está no controle e que nós não determinamos nada. Essa é uma grande realidade. Foi nesse lugar que a história de Ruth passou a fazer sentido para mim. Ruth também estava em transição. Sem garantias, sem promessas claras, sem controle de futuro. Ela perde tudo e fica diante de uma escolha simples e difícil. Voltar para o conhecido ou seguir para o desconhecido. Eu decidi seguir para o desconhecido. Mas antes de eu decidir, eu passei por muitas fases de descobrimento. Ruth não tinha um plano, mas ela tinha clareza de uma coisa, que era voltar ou seguir. E ela escolheu seguir. Quando ela disse: para onde tu fores, eu irei. E isso não é romanticismo, é posicionamento. Temos que nos posicionar. Posicionamento te ajuda a o que você decida, você ser firme, conseguir seguir com aquilo. Ruth, ela não agia por impulso, ela agia com convicção. Ela não tenta fazer algo grandioso, ela era fiel. O que ela decidiu não foi nada fácil, mas ela se manteve firme. Maturidade não é saber o final da história, é sustentar a decisão certa no meio do caminho. Depois da decisão, Ruth sustenta, sem acelerar, sem forçar e sem paralisar por preocupação. O que mais nos freia? A preocupação. Foi ali quando eu aprendi que preocupação excessiva não é prudência, é medo disfarçado. Obedecer não é esperar até ter certeza, é agir. Mesmo quando a certeza ainda não veio, é obedecer, confiando. Talvez você esteja exatamente nesse lugar, fazendo tudo certo, mas sentindo que algo ainda não flui. Talvez não seja a hora de fazer mais, talvez seja a hora de alinhar melhor. Porque maturidade não é paralisar-se por medo, mas também não é agir com ansiedade. Maturidade é obedecer, mesmo sem controle total. O chamado não pede perfeição, ele pede obediência. É na obediência que mostras tua fé. E se hoje algo dentro de você se reconhece aqui, leve essa reflexão para você. Talvez seja o teu tempo de alinhar as coisas. E observe também onde você já sabe o que precisa fazer. Quando está adiando por excesso de preocupação. Se você está vivendo transição e quer amadurecer decisões, continua assistindo nossas lives, porque cada semana é um processo de desenvolvimento. Estamos em uma fase de cada semana é um progresso. E você verá que se você, ao menos algumas coisinhas dessa live, leva com você, se você se identifica ao menos com o que está saindo aqui, você vai se desenvolver muito, tanto quanto eu. Todas as lives são quinta-feira. Na próxima semana vai ser a quarta, também na quinta-feira, às 10 da noite. E eu te espero aqui, como também estou feliz e agradeço a tua presença.